Amigos e amigas, vamos a um momento aqui de opinião. Vamos tecer a nossa opinião e transmitir também algumas efemérides, alguns acontecimentos do dia a dia que eu, como repórter, observo. Você está ligado nos endereços telemáticos, eletrônicos, digitais. Paulo Roberto Maciel Maciel. Arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra. Arroba Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919 e repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos aqui às informações. Eu tenho as efemérides sobre observações do dia a dia, constatações, opinião. Vou falar sobre a beleza feminina, o WC, que é o Water Closet, os locais para mictórios, né? Nas cidades, também para necessidades fisiológicas de um modo geral. Vou falar sobre animais, os pets, sobre TV pública também aqui. Vamos lá então, opinião, comentários, curiosidades. Olha, ninguém aguenta, hein? Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre TV pública. Eu bem que já tentei, mas não dá para ver qualquer programa de TV pública, como TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia, sei lá. Um dia desse eu entrei na Assembleia e estava lá uma reportagem, a mulher falando: eu quero mandar um abraço para todas e todos. Todes. Meu Deus do céu. Onde está a cabeça desse pessoal, né? Meu Deus, é difícil entender isso. São pessoas que não se mancam. É picardia uma coisa dessa, né? Quero mandar um abraço para todas. Toda vez que eu zapeio no canal, por exemplo, da Câmara, cai num programa de identitarismo. Essa agenda esquerdista mundial que está aí, da extrema esquerda, marxista, agenda marxista, esse pessoal que parece que fica inventando coisa. Então, eu coloco no canal, tá, programa de identitarismo. Depois, aí vai, o mundo woke, né? Ou da ideologia política esquerdista. Sempre tem a ideologia esquerdista. Até de coisas lá de 1900 e... lá vai bolinha, né? No dia 25 de janeiro de 2025, por exemplo, eu passei pelo canal TV Câmara, o tema era racismo. Aí falei, não quero ver nada sobre isso não. No outro dia, tornei a sintonizar e o tema era o mesmo. Aí eu falei, vou esperar um pouquinho, quem sabe, né, entra alguma coisa que interessa ao brasileiro. Aí o tema foi maconha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, tempos atrás, o assunto em pauta, quando eu sintonizei de novo para ver se tinha algum assunto que me interessasse, o tema era homoafetividade, homossexualismo. Então, pelo que eu observo, é um aparelhamento total pela esquerda, pelos grupos de lésbicas, bissexuais, homossexuais, transexuais, esse pessoal que manda agora nesses poderes públicos. É um aparelhamento mesmo. Eu não encontro assim uma entrevista com o tema do espectro político da direita, dos conservadores, do cristianismo, da heterossexualidade, da família. Acho que é por isso que esses canais não têm audiência, né? Pelo amor de Deus. Olha, uma frase aqui interessante que eu encontrei há poucos dias e resolvi passar aqui para os meus seguidores. Um grande abraço aí, principalmente você que gosta de ler. A coluna do corpo humano é a maior obra de engenharia criada por Deus. Eu vi essa informação num canal católico, acho que foi na Rede Vida, TV Rede Vida, se não me engano, que está fazendo 30 anos em 2025, né? Agora, aqui uma nota opinativa, um comentário meu. Estado assistencialista desestimula o trabalho.
Olha, há quem diga que existe muita gente, tem gente demais abocanhando o famigerado bônus Bolsa Família, valor de R$ 666. Pelos dados recentes de 2025, são 20 milhões e meio de famílias abocanhando esse dinheiro. É tanta bonificação eleitoreira, além desse Bolsa Família, realizada com o dinheiro de quem paga impostos, dos contribuintes. Tem gente até que brinca dizendo o seguinte: daqui a pouco vão criar o Bolsa Sol, Bolsa Chuva, Bolsa Frio, Bolsa Calor, Bolsa Férias, Bolsa Bebida, Bolsa Cerveja, né? Olha, tanta coisa para prender o eleitor, colocá-lo no cabresto, que muitos não querem nem saber de trabalho, por acomodação, recebendo dinheiro gratuito. Vai sabe trabalhar para quê, né? É bônus para estudante estudar, gente. Precisa dar dinheiro para o sujeito estudar? E será que ele vai mesmo estudar também? É bônus para pagar gás, é bônus para pagar energia, é recursos para LGBT, lésbicas, bissexuais, transexuais, é dinheiro também para índios, é dinheiro para afrodescendentes. E haja cobrança de impostos para essa gastança, né? Por isso querem aumentar impostos, e não param. Esses governos esquerdistas são assim. Não querem o Estado enxuto. O negócio deles é tirar dinheiro da população. Agora uma nota humorística. Eu sou do estado do Espírito Santo e gostei dessa brincadeira que um humorista fez no seu stand-up. É sobre o estado do Espírito Santo, que segundo ele é estratégico. Ele chegou a essa conclusão: o Espírito Santo é estratégico. Ele começou falando assim: olha, o estado do Espírito Santo dá a impressão de que é mais ou menos. Não é um estado nem muito importante, nem o menos importante, é mais ou menos. E aí ele disse o seguinte, o humorista: ninguém se programa dizendo, eu vou para o estado do Espírito Santo. Ninguém de outro estado brasileiro se programa assim, eu vou para o estado do Espírito Santo, disse ele. Mas olha aqui, é um dos estados mais importantes do Brasil. Ele separa o Rio de Janeiro da Bahia. Aí é que está a importância. Já pensou se esses dois estados fossem juntos, a bagunça que ia ser? Bahia e Rio de Janeiro juntos, hein? Ele disse que seria carnaval o ano inteiro. São dois estados festeiros, né? Bahia e Rio de Janeiro. Então, o Espírito Santo está num lugar estratégico, dividindo, separando esses dois estados festeiros, né? Estados que só gostam de festas. Olha aí, ponto estratégico. E também é uma importância de separar para não ser feriado, festa, bagunça demais, né? Olha, o humorista que falou sobre isso foi o Diogo Portugal, né? Eu estava vendo no YouTube. Agora eu quero falar assunto mais sério. Catequese, 4 dogmas sobre Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Olha, o estudo da Mariologia, estudo sobre Maria, se baseia em 4 dogmas de Maria Santíssima, a Mãe de Cristo Jesus. O primeiro dogma é a maternidade divina. O segundo dogma, virgindade perpétua. O terceiro, a Imaculada Conceição. E o quarto, a Assunção aos céus. São esses 4 dogmas. Quem quiser que estude e se aprofunde sobre ele, principalmente nas aulas de Mariologia. Quem faz o estudo teológico vai, em algum momento, estudar Mariologia. Trabalho no busão, trocador ou condutor? O que você acha, hein? Trabalho no busão, o que é melhor? O que os empregados falam entre si? Eu, como repórter, conversei com uma cobradora, uma trocadora de ônibus coletivo,
E apesar das chances de subir de posição, essa cobradora, que era uma pessoa até mais ou menos de uns 30 e poucos anos, quase 40, ela disse que não quer ser motorista, quer continuar como cobradora e se aposentar um dia como cobradora. Ela trabalha mais ou menos há uns 10 anos numa aviação de Colatina e salientou que seu trabalho como trocadora é mais tranquilo. O volante traz muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, estresse e dor de cabeça. Essa empregada rodoviária, ela explicou que o condutor de coletivo tem responsabilidade sobre muitas pessoas, precisa ficar atento a fim de evitar acidentes e, quando o veículo tem avarias e outros problemas, sabe o que acontece? Hein? Aumenta a ansiedade e causa sensação desagradável na espádua, aqui no ombro. Essa cobradora que me disse. Ela já deve ter conversado com os motoristas, né? Então ela prefere ficar ali mesmo como cobradora, não quer ascender na firma, crescer, passar a ser motorista, não. Porque hoje tem muita chance para a mulher ser motorista. Nota informativa sobre banheiros e bebedouros. Tomar água e encontrar WC, que é o local de urinar e fazer outras necessidades fisiológicas nas ruas, às vezes é meio difícil, hein? Depende da cidade. Olha, às vezes o cidadão está nas ruas da cidade, sente sede e não sabe onde tomar água gratuitamente, nos bebedouros. Ou mesmo encontrar estabelecimentos onde há banheiro, o water closet, né, o WC, popular WC, para necessidades fisiológicas. Eu falo de Colatina, minha cidade base, e aqui na estação rodoviária Alderico Tedold encontra-se água em bebedouros de forma gratuita. Mas para ingressar nos lavabos, no WC, é preciso pagar, tanto para urinar, dejetar ou tomar banho. Na estação Terminal Central de ônibus do bairro Esplanada, ônibus urbanos, existe água e banheiro gratuitos. No supermercado da Avenida Getúlio Vargas, no centro próximo ao shopping, há água e toalete gratuita também, assim como num outro na Avenida Beira Rio. Consegue-se água de bebedouro e banheiros para necessidades fisiológicas na Policlínica, na Rua Santa Maria, no centro. Tem bebedouro na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E também num supermercado próximo. No pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, Avenida Luiz Dalla Bernardina, há banheiro sanitário gratuito. Na loja que vende parafusos na Avenida Getúlio Vargas, os clientes são brindados com um cafezinho. Olha aí, tem cafezinho lá. Eu sou cliente lá, de vez em quando eu passo lá para tomar um cafezinho e comprar alguma coisa. No bairro São Silvano havia uma lotérica que costumava ofertar o cafezinho aos fregueses, mas cessou a gratuidade. Acho que o café aumentou de preço e o dono da lotérica lá acabou com a gratuidade. Agora vamos falar sobre jovens que não se capacitam no mercado de trabalho. Isso aí é lamentável, gente. Lamentável. Esses jovens vão reclamar no futuro se eles chegarem à envelhecência. Envelhecência. Estão na adolescência ou na juventude, né? Se chegarem à terceira juventude, a idade mais longeva, vão reclamar, porque agora não estão se capacitando, não estão se preocupando. Faltam jovens capacitados no mercado de trabalho no Brasil, prejudicando as empresas que necessitam dos profissionais para desenvolver suas atividades. Para muitos empreendedores, as bonificações, os bônus em dinheiro, com recursos dos impostos dos contribuintes brasileiros, que o governo esquerdista marxista distribui em profusão, são um dos fatores que contribuem para a falta de estímulo, para a qualificação
e procura por trabalho por parte dos jovens. Há um contingente significativo de jovens que não estudam, não trabalham e nem se capacitam e às vezes nem procuram mesmo o emprego. Um empresário da Associação Capixaba de Supermercados, a CAPES, constatou o fato. Uma empresária vitoriense disse que demorou 6 meses para conseguir uma profissional para uma de suas lojas. E ainda havia vagas disponíveis na época em que se pronunciou para uma reportagem. Muitas pessoas usam o comércio, disse ela, apenas como ponte, a fim de aumentar a renda da família. E não se preocupem em qualificação, em querer subir de posição. Não, aquele dinheirinho todo mês para ajudar na renda em casa e pronto. É picardia, né? Tem gente que estuda para encardir, faz cursos para encardir. Eu fiz muitos cursos, eu estudei, fiz curso superior. Então é picardia, pessoas fazem cursos, às vezes não conseguem ascensão no seu setor profissional, enquanto outros têm condições e ficam na situação de mormaço, digamos assim, né? Nem quente, nem frio, mais ou menos. Ficam na malemolência. Não é fácil, hein? Agora, leis para animais apertam a vida do tutor, hein? Eu acho isso engraçado. É tanta lei para animal, gente. Estão exagerando, eu acho até. Animais não podem ser deixados sozinhos por mais de 48 horas no Brasil. Até o uso de correntes tem determinações específicas. A cada momento fala-se de uma nova norma a respeito dos bichos, dos pets. E, pelo visto, é melhor não ser tutor de animais, ou seja, é melhor não possuir um bicho em casa. Aliás, entre essas... antes dessas leis... É só uma observação. Antes dessas leis para animais, para os pets, a referência era dono de animais. Agora é tutor de animais. Mudou até, né, o vocabulário, né, a nomenclatura. No Espírito Santo tem até multa de milhares de reais por não cumprir leis relacionadas a animais, né, relacionadas aos pets. Meu Deus do céu, quem diria que fôssemos chegar a esse ponto, né? Mas chegamos e estão aumentando ainda mais. Tem até CPI de animais, gente. E não acaba não, é CPI que continua a vida toda, pelo jeito. Enquanto isso, é comum a gente ver os cães soltos pelas ruas das cidades. É muito comum você encontrar cachorro solto em várias cidades pelo Brasil afora. Eu viajo esse Brasil e observo isso. Agora vamos falar de falta de garagem. Você já observou que está faltando garagem? Falta de garagem é problema da atualidade. A existência de muitos veículos automotores em circulação exige um grande número de garagens para sua proteção. Mas não existe o número desses locais em quantidade suficiente. Com isso, muitos carros permanecem nas ruas e atiça a cobiça dos chamados amigos do alheio, os ladrões mesmo. Amigos do alheio é mole para definir esse pessoal. Tem que ser mais duro, né? É uma metáfora, amigos do alheio. Figura de linguagem, né? Ele é amigo do alheio, é ladrão mesmo. O resultado é o grande número de furto de veículos no estado do Espírito Santo. Em 2025. Viagens de trem, estação ferroviária no Espírito Santo. Você já viajou de trem? Eu viajo quase sempre, em todo mês eu estou viajando de trem de Cariacica para Colatina. Eu acho muito mais cômodo, de Cariacica para Colatina são 2 horas e 40 minutos, não tem engarrafamento, tem lanche que é vendido nos vagões, nos comboios. Olha, o telefone da estação ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, é o 33
332444. DDD é 27. Tem também o 0800 285 7000. As viagens até Belo Horizonte, saindo de Cariacica, são realizadas diariamente, a partir das 7 horas, passando por vários municípios capixabas e mineiros. E um detalhe: a bilheteria não vende passagem para o mesmo dia, não sei porquê, mas somente para os dias seguintes. Eu tentei comprar para o mesmo dia, mesmo havendo vagas no trem, não consegui. Por isso, quem deseja viajar de trem precisa comprar o bilhete antecipadamente. Olha, o valor da passagem econômica de Cariacica até Colatina é de R$ 35, bem mais barato que o ônibus, né? Aparelhos telemóveis populares, eu vou falar sobre isso agora. Olha, em Colatina conseguem-se telefones celulares usados por preços em torno de R$ 350. Telefones usados, tá? De várias marcas, entre elas Samsung, LG, em lojas e oficinas variadas. Há aparelhos novos de valores mais baixos, mas possuem câmera VGA, que são bem simples, com poucos recursos essas câmeras. Por outro lado, se o usuário quiser um smartphone novo, com preço mais acessível, há os da marca Multilaser com câmera de 5 megapixels, valendo aí em torno de R$ 400, R$ 500 à vista. Tem que pesquisar, né? Porque cada loja tem o seu preço. Sobre as marcas, os vendedores dizem que essa marca Multilaser é boa, é um equipamento popular bom, mas existe dificuldade no mercado colatinense para reposição de peças. O LG também é um bom aparelho, mas, pelo que se informa, a fábrica deixou de funcionar, de fabricar o produto. E por isso, não sei se é por isso, mas há também falta de peças nas lojas de Colatina. Tem o Xiaomi, o Samsung e Moto G, que são os recomendados para aquisição pelos vendedores e técnicos de oficinas. Os preços são muito variados e começam em pouco mais de R$ 1.000 e pode ir até R$ 5.000 aqui em Colatina, esses telefones mais equipados, hein? Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service. Foi aprovado em Colatina, você já viu? Tem supermercado que não existe o guarda-volumes self-service. Olha, uma boa iniciativa de estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave do armário, fechar a gaveta e pronto. Aí a pessoa vai à compra tranquilamente. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há diversos supermercados que adotaram o procedimento. Agora eu quero falar sobre espiritualidade. Atenção, espiritualidade. Cuidado com os ídolos deste mundo. Dinheiro, álcool, drogas, posições sociais, consumo desenfreado e descontrolado, sexo desordenado. Isso é muito ruim. São ídolos que não salvam, mas ao contrário, destroem. Idolatria e adoração só devem ser direcionadas a Deus. É preciso adorar a Deus em espírito e verdade. Ele é o Criador de todas as coisas, o originador do universo, o ser transcendente que nos ama e salva. Para você que me segue no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. O blog tem muito texto. Você que gosta de ler, né, tem muito texto lá. Tem o YouTube com 11 mil vídeos para você usar com responsabilidade. É
Paulo Roberto Maciel, 7919. Agora, para pensar, atenção, constatação da vida atual. Um empregado de supermercado conversava com outro, dizendo que chegou à conclusão que amigos são somente seu pai, sua mãe e seus irmãos. Olha, no serviço executado na empresa em que estava fichado, para ele só existiam colegas de trabalho, mas não amigos. Eu vi esse comentário, né, de alguns empregados de uma empresa. E uma jovem empregada da mesma empresa comentava com a outra que, naquele dia, ela queria mesmo era morcegar. Eu achei interessante ela falando com a outra: hoje eu quero é morcegar. Hoje eu quero é morcegar. Picardia uma coisa dessa, não é? É, mas tem isso, sim, tem essas coisas. Agora, vamos falar da beleza feminina, porque num dia desse, eu estava passando pela rua, né, caminhando. Aí operários trabalhavam na colocação de placas numa loja do centro da cidade de Colatina. Eles subiam e desciam da escada colocada na calçada para o serviço, né? Subiam, desciam na escada e tal, os operários, né, fazendo seu serviço e observando o movimento nas ruas. E nas horas vagas, né, eles observaram lá o movimento de muitas mulheres com roupas colantes, essas roupas de ginástica, né, que ficam coladas no corpo, as mulheres passando pelas vias públicas da Princesa do Norte do Espírito Santo, e eles observando, trabalhando e observando, né? Igual pedreiros em obra, né? Quando tem um movimento de mulheres bonitas. Aí, de repente, um deles não aguentou e saiu-se com essa constatação, falando para o colega dele: eita, esta Colatina é uma cidade muito abençoada, hein? Abençoada nisso, nesse quesito de mulher bonita. Ele chegou a essa conclusão, não é? Achei interessante, eu tive que rir na hora, né? Ainda bem que ele falou só com um colega dele, né? Porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, referindo-se à mulher, pode ser um problema, né? Estamos num mundo meio difícil de entender, né? Os xistes, as brincadeiras, hoje estão muito controladas. Um abraço a todos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. A paz de Cristo Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel. YouTube, Instagram, Facebook e blog.